Você já parou para pensar que algumas construções antigas parecem desafiar a lógica do tempo, da ciência e até mesmo da nossa própria imaginação? Stonehenge é uma dessas. Um círculo enigmático de pedras gigantes fincadas em meio a planícies da Inglaterra que ainda hoje, milhares de anos depois, continua nos encarando com o mesmo silêncio impenetrável. Cada pedra parece guardar um segredo, um sussurro de civilizações que viveram antes de nós, talvez muito mais avançadas do que ousamos admitir. É como se esse monumento fosse um livro aberto, mas escrito em um idioma que a humanidade ainda não conseguiu decifrar. E se você, assim como eu, adora mergulhar em mistérios que atravessam eras, inscreva-se agora no canal, porque aqui você vai descobrir segredos que poucos se atrevem a contar. Stonehenge, ao primeiro olhar, parece apenas um círculo de pedras, mas basta um instante de contemplação para que percebamos que há algo maior por trás. Cada bloco pesa toneladas. Alguns ultrapassam os 40 mil quilos e foram transportados por quilômetros em uma época em que, oficialmente, a humanidade não conhecia a roda como nós a usamos hoje. Como então esses povos ergueram algo tão monumental? Seriam apenas cordas, troncos e esforço humano? Ou havia algum conhecimento esquecido, alguma técnica que desapareceu com o tempo? As pedras menores, conhecidas como bluestones, foram trazidas de uma região distante, nas montanhas de Preseli, no país de Gales, a mais de 200 quilômetros de Stonehenge. Como é possível mover algo tão pesado por uma distância tão absurda? Alguns acreditam que foram arrastadas entre nós sobre rolos de madeira. Outros sugerem que foram transportadas em jangadas ao longo de rios. Mas há ainda quem diga que não, que essa explicação não é suficiente. E é aqui que os mistérios florescem. Teria havido uma tecnologia perdida, um conhecimento de levitação sonora, vibrações, ou até mesmo auxílio de visitantes de outros mundos? Imagine o cenário: planícies verdes, céu aberto e um grupo de homens e mulheres se unindo para mover pedras colossais. O trabalho em comunidade era intenso, mas a motivação devia ser ainda maior. Para quê? Para construir um círculo de pedras alinhado com os movimentos do Sol e da Lua. Sim, porque Stonehenge não é apenas uma obra arquitetônica, é também um relógio celeste. O solstício de verão, o dia mais longo do ano, se alinha perfeitamente com sua entrada principal. É como se os construtores tivessem um conhecimento profundo da astronomia, algo que só foi redescoberto milhares de anos depois pela ciência moderna. Mas será que era só isso? Seria Stonehenge um calendário gigante? Uma espécie de observatório pré-histórico? Ou havia algo mais profundo, mais espiritual? Alguns estudiosos defendem que o círculo de pedras era um templo, um lugar de rituais, de contato com o divino. Outros acreditam que poderia ser um local de cura, onde as pedras tinham propriedades especiais, capazes de regenerar o corpo e a mente. E há ainda uma teoria fascinante, de que Stonehenge era um portal, um ponto de encontro entre o mundo físico e o espiritual. Os arqueólogos continuam escavando a região e cada nova descoberta abre mais perguntas do que respostas. Restos humanos foram encontrados nas proximidades, sugerindo que ali poderiam ocorrer cerimônias funerárias. Mas se era um cemitério, por que o alinhamento com os astros? Por que o esforço colossal para erguer algo tão milimetricamente planejado? O silêncio das pedras é enervante. Ficam ali, erguidas, resistindo à chuva, ao vento, às eras. E nesse silêncio, nós, seres modernos, tentamos ouvir as vozes daqueles que viveram há 5.000 anos. Será que eles ririam da nossa dificuldade em entender? Ou será que construíram Stonehenge justamente para isso? Para provocar mistério, para deixar um enigma eterno para os que viessem depois? O mais curioso é que Stonehenge não está sozinho. Ao redor do mundo encontramos outros círculos de pedras, outras construções colossais, em lugares distantes, separados por oceanos.
Seria coincidência? Ou haveria uma cultura ancestral compartilhada, um conhecimento universal espalhado por povos que teoricamente nunca se encontraram? E é aí que os mitos surgem. Alguns dizem que Stonehenge foi construído por gigantes, criaturas míticas de força descomunal. Outros contam que o próprio mago Merlin, da lenda do rei Arthur, teria usado magia para transportar as pedras de longe até aquele local. Essas histórias podem parecer fantasiosas, mas revelam algo. Stonehenge é tão enigmático que até mesmo a imaginação humana precisa de lendas para tentar explicá-lo. Mas talvez a maior magia esteja no próprio alinhamento cósmico. No solstício de verão, milhares de pessoas se reúnem para ver o sol nascer sobre a pedra do calcanhar, alinhando-se com o círculo. É um espetáculo hipnótico, quase ritualístico, que conecta o presente ao passado. O mesmo sol que banhou os primeiros construtores ilumina hoje os curiosos que viajam do mundo inteiro para testemunhar o mistério. Agora, imagine você, vivendo naquela época, sem eletricidade, sem máquinas, apenas com o céu estrelado como guia. Os astros eram deuses, e a terra, um templo. Stonehenge talvez fosse a ponte entre ambos, um santuário onde o humano tocava o divino. E nesse pensamento, perceba como estamos ligados a eles, porque no fundo, ainda olhamos para o céu em busca de respostas. Alguns cientistas modernos tentaram recriar o transporte das pedras. Usaram cordas, madeira e até barcos. Sim, é possível. Mas exige uma quantidade absurda de pessoas, tempo e organização. E isso levanta outra questão. Como uma sociedade aparentemente tão simples conseguiu tamanha façanha? Talvez eles não fossem tão simples assim. Talvez subestimemos demais os povos antigos. E aqui vai um convite especial. Qual teoria você acha mais plausível? O esforço humano, a tecnologia perdida ou algo além da nossa compreensão? Deixe seu comentário, porque quero muito saber qual versão você acredita que se encaixa melhor nesse quebra-cabeça. Voltando ao mistério, o que poucos sabem é que Stonehenge já sofreu diversas modificações ao longo dos séculos. As pedras não estão todas exatamente como eram originalmente. Algumas caíram. Outras foram erguidas novamente em tentativas de restauração. O círculo que vemos hoje não é exatamente o mesmo que nossos ancestrais viam, mas ainda assim, a essência permanece. A aura de mistério continua intacta. Arqueólogos também descobriram que Stonehenge fazia parte de um complexo maior, cercado por valas, túmulos e outros círculos de madeira que já não existem. Isso sugere que ali não era apenas um ponto isolado, mas o coração de uma região sagrada, onde cerimônias grandiosas aconteciam. Imagine centenas de pessoas reunidas, cantando, dançando, olhando para o céu, enquanto as pedras imensas refletiam a luz da lua. Algumas teorias modernas ousam dizer que Stonehenge poderia ser até mesmo uma espécie de hospital antigo, um centro de cura. Acredita-se que as Bluestones tinham propriedades terapêuticas e que peregrinos viajavam quilômetros em busca da energia que emanava dali. Seria coincidência que tantas pessoas tenham sido enterradas ao redor, como se quisessem permanecer para sempre próximas ao círculo? E então chegamos à grande questão. Qual era a verdadeira função de Stonehenge? Templo, observatório, hospital, portal? Talvez fosse tudo isso ao mesmo tempo. Talvez a mente dos antigos não separasse ciência de religião, saúde de espiritualidade. Para eles, tudo fazia parte de um mesmo ciclo cósmico. Quando você observa Stonehenge, é impossível não sentir um arrepio. Não apenas pela grandiosidade das pedras, mas pela sensação de que algo ali ainda pulsa. É como se as pedras respirassem, como se guardassem em silêncio segredos que só se revelarão no momento certo. E nesse ponto, podemos refletir. Será que a humanidade de hoje, com toda a tecnologia, realmente entende mais do que aqueles que vieram antes? Ou será que nos afastamos de algo essencial, algo que eles sabiam e nós esquecemos? O enigma de Stonehenge talvez nunca seja resolvido. Mas talvez seja justamente esse o ponto.
O mistério mantém viva a chama da curiosidade, nos obriga a olhar para trás e questionar nossa própria história. E se você chegou até aqui, é porque também sente essa mesma fascinação. Então, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem você sabe que ama um bom mistério. Assim, mais pessoas poderão se encantar com a grandiosidade e os segredos escondidos em Stonehenge, porque no final, Stonehenge não pertence apenas ao passado. Ele é um lembrete eterno de que existem coisas que jamais serão totalmente explicadas. Um convite à imaginação, ao mistério e ao infinito.